Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou Edinalva Menezes. Na aula de hoje falaremos sobre a resenha. Você sabe o que é uma resenha? Não? Pois bem, a resenha tem o objetivo de analisar uma obra, filme ou artigo. É importante destacar que na produção desse conteúdo é preciso fazer uma análise crítica sobre o documento solicitado, sem deixar de mencionar os aspectos positivos e negativos. Agora você vai compreender gênero resenha crítica, identificando as características de argumentação presentes. Assista atentamente ao vídeo, pegue seus materiais para fazer as anotações. Boa aula! Nós vamos começar, olha, a trabalhar esse conceito. A resenha, gente, ele é um texto técnico, é um texto relacionado aí a vamos dizer assim, a algum elemento importante, principalmente relacionado a textos mais técnicos, né? Então, a gente vai poder identificar duas possibilidades de resenha, né? A gente tem uma resenha técnica, a gente tem uma resenha aí científica, para poder a gente evidenciar essa qualidade de texto. Então, o conceito de resenha é de que estamos diante de um texto sucinto, curto, né? E a principal característica é tecer de maneira muito breve uma crítica sobre um determinado assunto. Então, como ele faz parte dos gêneros argumentativos, né, os gêneros textuais dessa área, né, voltados aí para a discussão de certos assuntos, a gente vai poder identificar esses elementos aí funcionando a respeito disso. Então, vamos identificar aí, gente, olha, as possibilidades relacionadas ao gênero textual, né? Então, a gente tem aí as características, né? Vou esperar aqui sair o nosso slide. Ok, pronto. Então, olha, com relação às características aqui, como é um texto breve, né, sucinto, rápido, a objetividade é um dos elementos mais importantes. A concisão, a utilização de uma metodologia mais, vamos dizer assim, expositiva, né, são elementos que vão categoricamente marcar esse texto. Com relação à objetividade, a gente sabe que o gênero, né, que faz parte do gênero dissertativo argumentativo, ou desse gênero discursivo também, que a gente pode chamar, ele pretende se utilizar de uma linguagem muito mais clara e compreendida dentro do seu sentido literal. Então, nesse caso, diferente de outros gêneros, como, por exemplo, a poesia, como a gente viu também o gênero publicitário, né? Nós vimos já informações relacionadas a essa linguagem mais fluida, mais cheia de possibilidades. Aqui, no caso da resenha, nós não vamos ter essa condição. Então, a gente vai encontrar aí, olha, um sentido literal, principalmente, né, a denotação, o sentido real que as palavras possam ter, como o predomínio aí dentro dessa construção linguística. Com relação à concisão, a gente sabe que o gênero resenha, ele vem dentro dessa perspectiva discursiva científica. Nós vamos, quando, por exemplo, ser solicitados a fazer uma resenha de um livro, de um filme, de uma peça teatral, nós temos que pensar em algo breve e não num processo detalhado de informações. E a gente sabe que, por exemplo, dentro da esfera dos textos globais, nós temos textos orientados para essa descrição mais detalhada. E aí seriam monografias, teses, que seriam possibilidades textuais onde você pode, vamos dizer assim, você pode especificar, né? Trazer de forma mais ampla possível todos esses elementos que vão aparecer. No caso da resenha, não. A gente vai buscar dizer somente o necessário e os pontos mais importantes, certo? Sem muitos exemplos e sem muita repetição, para que o texto seja fluido e para que a gente possa trabalhar aí a informação. A utilização de um método, né, é para você identificar as partes de todas as produções, o resumo e a análise de dados. Ou seja, a gente trabalha com um resumo daquilo que você vai resenhar
e também com a análise que a sua postura, vamos dizer, discursiva, né? A sua postura científica de analista daquele elemento, se é bom ou se é ruim, ou dentro dos conceitos que você trabalha, certo? E com relação à resenha, nós não temos a possibilidade de uma linguagem, vamos dizer assim, figurada, de uma linguagem coloquial, de uma linguagem mais fluida, como a gente viu em outras possibilidades textuais até hoje. Então, a gente vai encontrar, sim, o uso da norma padrão, regras e, de preferência, aquelas que formalizam o discurso dentro do seu aspecto padrão, tá bom? Bom, com relação à resenha e o resumo, são textos, vamos dizer assim, que podem ser produzidos por vocês também, nós temos uma pequena diferença, né? A resenha, gente, é um gênero textual que se baseia em um texto original. Professora, que texto original é esse? Pode ser um filme, pode ser uma peça teatral, pode ser uma novela, pode ser uma música, pode ser alguma coisa que seja mais volumoso que você precise analisar a qualidade daquele texto e, é claro, apresentar a sua análise através desse texto, certo? Com relação à resenha, o que é que a gente vai ter? Vai ter que a resenha ela apresenta informações extremamente relevantes e você não pode acrescentar nenhuma informação nova, né? Ou seja, você já tem, você apenas apresenta aquilo que você cataloga como sendo o prioritário da informação do texto principal. No caso do resumo, gente, o resumo a gente vai observar que nós temos uma diferença um pouco sutil. Por quê? Porque no resumo eu já posso acrescentar outras informações. Então, no caso, uma resenha, ela contém um resumo, mas nem todo resumo pode ser uma resenha. Por quê? Porque na resenha eu vou ter que ter aquela avaliação criteriosa, baseada no resumo daquilo que tem no texto original. No resumo, não vou precisar, primeiro, avaliar nada, eu vou apenas condensar as informações e, além de tudo, acrescentar alguma coisa a respeito desse texto aí principal, certo? Então, a gente vai poder identificar esses elementos aí como sendo importantes dentro dessa significação. Bom, aí a gente chega à nossa atividade, gente. Olha, nossa atividade de hoje é para a gente fazer uma análise em torno de uma resenha. As resenhas, professor, onde é que eu encontro esse texto? Olha, geralmente você tem esses textos vinculados, por exemplo, hoje, mais modernamente, em sites de informação, sites direcionados a determinadas culturas, por exemplo. Nós temos sites em que nós temos uma informação muito relevante sendo prestada pelos seus organizadores em torno de filmes, em torno de peças teatrais, em torno, por exemplo, de séries das plataformas digitais que a gente tem acesso hoje. Então, a gente tem uma quantidade de textos circulando à nossa volta muito grande. E muita gente se propõe a resumir e apontar para você as qualidades desse texto, certo? Uma das formas mais comuns de você localizar o texto resenha é você identificar, por exemplo, aí essa situação, né? Principalmente dentro desse elemento relacionado aí a essa a resenha de, vamos dizer assim, de filmes, né? Então, é muito comum nós termos sites e informar blogs, né? Que também são muitas fontes desse processo de construção textual, que se capacitam em analisar os filmes, né? Fazê-los, né? Buscar através da resenha um produto que possa ser consumido por quem gosta de cinema, né? Ou por quem não aprecia, mas gostaria de apreciar. Então, a gente vai poder identificar aí esses elementos. Então, eu trouxe para vocês aqui, gente, a resenha de um texto que é um filme,
né? Então, quando a gente imagina essa possibilidade, a gente vai poder identificar. Vou passar aqui, depois eu volto para a gente poder fazer essa leitura. Um site, ele especializado em cinema, fez aí a resenha desse filme japonês chamado Depois da Tempestade. Eu até coloquei aqui para vocês, gente, o trailer, né? Se você quiser assistir o trailer e depois procurar nas plataformas digitais o filme para você baixar e assistir, fica a sugestão. A gente não pode rodar o trailer aqui pela questão mesmo da plataforma do YouTube, né? A gente pode sofrer alguma baixa e eu não quero que a nossa aula termine antes das 18h20, certo? Ou das 18h10. Então, tá aí o filme, tá o cartaz do filme. Professora, para eu fazer uma resenha, ou para eu ler essa resenha, eu necessito obrigatoriamente ter assistido a esse filme? Não. A resenha, inclusive, ela serve justamente para mobilizar pessoas para, quem sabe, aí assistir a esse filme, certo? Então, necessariamente, a gente não precisa estar aí com aquele conteúdo primário, ou seja, a leitura do primeiro texto. Qual é o primeiro texto, gente? Esse filme, certo? Então, o primeiro texto, e a gente sabe que texto não é só palavra, texto pode ser também ações, podem também estar relacionados a imagens. Então, o filme é um texto, é o texto original. E aí, o autor dessa resenha, ele trouxe esse processo de reconstrução. Ele assistiu ao filme e depois de assisti-lo, ele veio, através do texto, mostrar para você as informações relacionadas a esse momento, certo? Então, olha, Longa é uma crônica humanista do Japão atual. A obra de Ryota, escritor fracassado que paga as contas como detetive. Então, com relação à estrutura textual, você já observa aí, viu, gente? Olha, tem um título, né? O que aparece entre aspas é a opinião do autor do texto, né? E a partir disso a gente vai observar que ele vai mostrar aí o conteúdo. Pequenas doses, ou seja, resumos do texto original, que é o filme, podem aparecer, acrescidos da sua opinião pessoal. Vamos à leitura, gente. Acompanhe aí, por favor. Em certo momento, no meio da tempestade, que dá título ao novo longa de Hirokazu Koreeda, né? Koreda, o detetive Ryota Hiroshi Abe, seu filho Shigo Taiyo Yoshizawa e a sua esposa Kyoko Yokomaki saem correndo atrás de bilhetes de loterias carregados pelo vento incessante. É uma cena poética e carregada de sentido, em que o diretor japonês tenta mostrar a seu protagonista que aquele momento, aquela cumplicidade, aquela união é o prêmio valioso de verdade. Não o dinheiro que os bilhetes podem trazer. Não que o Ryota entenda totalmente a lição, porque as pessoas não mudam quem elas realmente são. Elas são imperfeitas e ainda assim é possível amá-las e entender sua dor. E esse forte teor humanista é a matéria-prima de Depois da Tempestade. Belíssima obra de Koreda, que estreia nesta quinta-feira nos cinemas. O longo acompanha Ryota, escritor fracassado que paga as contas como detetive. Ou não paga as contas, já que usa quase todo o seu dinheiro apostando em corridas. O que fez a ex-mulher, Kyoko, cuja vida ele espiona obsessivamente, pedir o divórcio. Durante o 23º tufão do ano no Japão, porém, eles acabam presos na casa de Yoshiko, a ótima Kirin Kiki, mãe de Ryota, e o protagonista tem sua última tentativa de conquistar sua família de volta. O melhor de Tempestade é que Koreda não faz disso um grande dramalhão moralista. O filme é uma pequena crônica da sociedade japonesa contemporânea,
narrada pelo cineasta com humor sarcástico afiado e um olhar nada romântico do seu protagonista. Ryota é frustrante, imaturo, e em alguns momentos, quando interage com o filho, quase imperdoável. E Koreda não tenta idealizá-lo, pelo contrário, ele é o alvo de piadas de Kyoko, do colega de trabalho, da própria mãe, que enxerga perfeitamente as falhas do filho que tem, tenta em vão corrigi-la e o ama mesmo assim. Nos diálogos inteligentes e impecáveis, você vai rir e se emocionar com esses personagens porque eles são seres humanos, o que o excelente roteiro de Koreda torna absolutamente próximos e universais. Pessoas que sofrem a tempestade e, mesmo sem saírem ilesos, sobrevivem e seguem em frente. Essa é a grande riqueza e o grande trunfo do filme. Muito bem, gente. Olha, viu aí como é que é interessante uma resenha? A gente vai observar, vou voltar aqui à primeira página, tá? A gente vai observar que em alguns momentos o autor faz uso aí de elementos do texto principal, ou seja, traz para você alguns detalhes daquilo que vai estar no filme. Ele fala dos protagonistas, ele fala da primeira cena. Aí, a partir desse momento que ele diz, olha, saem correndo atrás de bilhetes de loteria carregados pelo vento incessante, a próxima frase já mostra que é uma resenha. Por quê? Porque é a opinião dele. É uma cena poética, carregada de sentidos. Ou seja, ele já começa a avaliar desde o primeiro parágrafo, intercalando a sua avaliação com resumos do texto principal, e construindo o que a gente chama de resenha. Então, a gente vai poder imaginar esses elementos a serem trabalhados. E, ao longo do texto, ele vai mesclando a sua opinião com essas retomadas. Então, a resenha, gente, muitas vezes, ela funciona como essa possibilidade de atrair você para esse texto, tá bom? Então, gente, olha, vamos começar a nossa atividade. Primeira atividade, quero ver aí os nossos alunos no chat participando da nossa aula. A finalidade da resenha lida é, letra A, divulgar o filme Depois da Tempestade, do diretor japonês. Letra B, sugerir o boicote ao filme japonês por ser de péssima qualidade. Letra C, comentar sobre a arte cinematográfica japonesa. Ou letra D, parabenizar o diretor do filme Depois da Tempestade. Qual foi a finalidade da resenha, gente? Qual foi a finalidade dessa resenha? Vou voltar aqui, ó. A finalidade da resenha foi o quê? Foi falar sobre a obra acompanha Ryota, escritor fracassado que paga as contas como detetive. Longa é uma crônica humanista do Japão atual. Então, o que ela faz? O que o autor desse texto faz? Ele faz, gente, olha, aí um processo de exposição daquilo que ele achou que o texto principal tem. Quem é o texto principal? O filme Depois da Tempestade. Vamos prestar atenção. E aí a gente vai observar que a resenha, no caso aqui, gente, não é para, preste atenção, comentar sobre a arte cinematográfica japonesa, não. Ela, além de comentar sobre a arte cinematográfica japonesa, a intenção dele é divulgar o filme Depois da Tempestade. Tanto é, olha, que lá no final, nos diálogos inteligentes e impecados, você vai rir e se emocionar. Se você vai rir e se emocionar, o que ele está querendo que você faça? Que na época do filme você tivesse ido a um cinema e tivesse assistido a esse filme, certo? Então, veja que o papel aqui, gente, olha, mais importante é o da divulgação do filme Depois da Tempestade. Mais do que comentar se é um filme japonês, né? A gente sabe que o diretor é japonês, os atores são japoneses também, mas a intenção de quem escreveu o texto foi aí divulgar o filme, tá? Então, todas as resenhas, é interessante, gente, olha, agora com essa pandemia, o cinema parou, como muitas atividades comerciais
que a gente tem aí que estão estacionadas. Mas é muito comum, antes do filme entrar o que eles chamam de rota comercial, eles terem o que eles chamam de van premiere. Né? O que é a van premiere? É a primeira sessão daquele texto principal, que no caso é o filme. Todos os filmes fazem isso. Aí o que eles fazem? Eles fazem um acordo com as salas cinematográficas e eles fazem essa van premiere para aí os críticos, né? Ou então para quem gosta de cinema e produz alguma coisa e tem acesso às redes de comunicação. Então, a partir dessa van premiere, ou seja, dessa primeira sessão, muitos constroem suas resenhas. Então, a resenha é uma espécie de divulgação. Então, ele acaba também se tornando aí esse elemento importante, tá bom? Então, ó, alternativa correta, letra A. O texto é considerado uma resenha, pois seu autor, letra A, narra os principais fatos do longa e o avalia de forma argumentada. Letra B, descreve minuciosamente e analisa de forma superficial o filme. Letra C, avalia criteriosamente todas as cenas e antecipa o final do longa. Ou letra D, comenta somente algumas cenas pouco importantes e não emite sua opinião sobre o filme. Vamos lá, gente? Vamos lá, vamos prestar aí atenção. Ó, nosso chat, estou precisando aí do apoio de vocês, gente, para que a gente possa identificar aí esses elementos, né? Então, vamos lá, gente. Dentro dessa perspectiva, o que é que a gente tem aí? Letra A, B ou C? Vamos lá, A, B ou C, né? Os nossos alunos aqui estão participando. Vamos lá, vamos participar de forma ativa. Estou esperando. Daniel disse que C, né? Avalia criteriosamente todas as cenas. Olha o que a gente colocou lá no início, preste atenção. A gente, quando faz uma resenha, apresenta o quê? Um resumo. E o resumo não pode ser todas as cenas, porque se for todas as cenas, não é resumo. Então, a gente escolhe cenas mais significativas, né? Quando a gente fala em resenha, a gente fala em resumo com opinião. Então, o que é que a gente faz? A gente vai descartar aí a letra C, que a gente já colocaram aqui, a gente já descartou. Não se pode falar sobre tudo. Principalmente, olha, todas as cenas. Então, a gente descarta. Se eu não posso falar todas as cenas, eu não posso descrever minuciosamente. Descrição minuciosa é cheia de detalhes. Então, veja que ele não coloca, por exemplo, informações mais completas. Ele só cita que ele era detetive, que ele investigava a vida da ex-mulher, mas o relacionamento deles era muito ruim. Até que um fato acontece e eles passam a conviver novamente. E o que aconteceu durante esse convívio? Ele não citou. Então, ele narra os fatos mais importantes do longa, ou seja, do filme, e sempre mostra a sua opinião, que é a argumentação que vai fazer você assistir ou não ao filme, tá bom? Então, alternativa correta, letra A. Muito bem. Voltei. E aí, você gostou da aula? Que tal revisar o conteúdo? Nós hoje aprendemos sobre a resenha e já sabemos reconhecê-la. Pegue suas anotações e as leia atentamente. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.